Domingues, por conta da crise hídrica em alguns estados, como por exemplo aqui em São Paulo, uma dúvida comum entre a população é em relação ao volume de recursos hídricos disponível no país. O senhor consegue dar uma ideia de qual que é esse volume, de como que ele está hoje, se devemos ou não nos preocupar com a falta de água, por favor? O Brasil é o país mais rico em água do mundo. O que acontece é que essa água está mal distribuída. Nós temos muita água no norte, na Amazônia, onde nós temos pouca gente, e temos pouca água, ou pelo menos água com pouca qualidade, no sudeste, onde estão as grandes populações do Brasil, e também temos pouca água com a população razoável no nordeste. Então, assim, na média a gente tem bastante água, mas onde precisa, infelizmente, às vezes nos falta água. O senhor tem uma avaliação, opinião em relação a qual seria o sistema mais adequado para o estado de São Paulo? Bom, nós precisamos aumentar a reservação de água para a gente ter o que a gente gosta de chamar de redundância. Se você tem um sistema que te abastece água, um reservatório, você tem um outro que te dê segurança e assim por diante, né? Ter alguma carta na manga. Então, isso ainda nós estamos vulneráveis em São Paulo. É preciso fazer mais investimentos para que a gente possa contar com essas redundâncias. Através da reservação, mas através de práticas como o Sinduscom vem debatendo nesse encontro, através da questão do reuso, do uso racional da água e assim por diante. Então, tudo que você puder fazer para aumentar a oferta de água ou para você diminuir o consumo de água é uma coisa que ajuda dentro desse propósito. Nesse sentido, senhor Domingues, uma legislação específica sobre uso e reuso de água, ela tende a atenuar os efeitos de uma crise hídrica como a que São Paulo enfrenta? Com certeza, e principalmente porque há um entendimento que sobre a questão de abastecimento público é o poder local, o município, no caso, que tem o poder de, por exemplo, fazer aproveitamento de água de chuva, uma série de proteção de mananciais, tem muita coisa que o município pode fazer. Existe uma questão, por exemplo, a questão da medição individualizada, né? A gente mora num prédio e tem um camarada que consome pouca água e outro que consome muita água, e a gente paga igual. Então, isso é uma coisa injusta. Isso daí é de competência do município. Então, os municípios têm que avançar na legislação de água para poder auxiliar nós termos gestões mais seguras de uso de água para as populações. O ideal é que, principalmente, os grandes municípios tenham essas legislações para poder despertar na população, por exemplo, ideias como a água de chuva. Se você coletar água de chuva, você pode usar essa água para regar jardim, para lavar o seu automóvel, uma série de atividades que você pode fazer com segurança na sua residência. E esta água, quando choveu e foi capturada por você, ela vai diminuir a possibilidade de ocorrer uma enchente. Então, são dois ganhos que nós temos em fazer essa prática. Ok. Senhor Domingues, em sua avaliação, quais são as principais contribuições da cadeia produtiva da construção civil para o uso racional e reuso da água? Bom, nós acreditamos muito que a cadeia da construção civil tem uma contribuição muito grande a dar, tanto que nós fizemos em 2005, a ANA, o Sinduscom e a Fiesp fizeram o primeiro trabalho no Brasil, o primeiro manual de como você constrói um edifício para ser sustentável em termos de água. Então, assim, modificando o processo das construções, nós já avançamos muito no processo da construção. As construções hoje já são mais econômicas em água. Agora, para você ter um prédio que seja a vida toda dele mais econômica em água, ainda temos muito a fazer. E a cadeia construtiva tem na maneira que promove encontros anuais, como o Sinduscom promove, na medida que credencia profissionais para, nos seus planejamento dos edifícios, né? Os arquitetos também tenham condição de inovar cada vez mais na questão da economia de água. Ideias existem muitas. É preciso nós colocarmos em prática para que, principalmente no caso, por exemplo, das residências, os chuveiros sejam mais econômicos, porque ele é o grande vilão do consumo de água numa residência, é o chuveiro.